Olá, eu sou Sérgio Everton e a partir de agora estamos juntos no programa Projetos de Lei. O programa da TV Assembleia SP mostra para você os projetos que estão em tramitação na casa, além dos que já viraram lei e que podem, de alguma forma, fazer a diferença na sua vida. Atualmente no país são mais de 12 milhões de brasileiros desempregados e muitos não têm o dinheiro da condução para ir atrás de um novo trabalho. Um projeto de lei prevê a criação do Disque Emprego, serviço telefônico com um código especial e isenção de tarifa para quem está em busca de uma nova oportunidade. Neste posto de atendimento ao trabalhador é dia de seleção. Quem aguarda nessa sala lotada preenche a ficha com fé e não esconde o nervosismo. Estão em jogo 60 vagas para auxiliar de limpeza, com carteira assinada, salário de R$ 916, mais benefícios. A oportunidade atrai profissionais que nunca trabalharam no cargo. Eu trabalhava na UND, na produção automobilística. Aí, como ela fornecia peças para automóveis e caiu bastante as vendas, aí teve que reduzir a produção. Aí foi uns 30% da empresa foi cortado, o número de funcionários. A coisa tá feia. Ontem eu fui caçar serviço, nossa, a rua lá na República estava virando quarteirão. Todo mundo na fila e o povo só pega currículo e não chama. Horrível. A empresa escolhe os candidatos aqui mesmo. As entrevistas acontecem na sala ao lado. É aquela hora do tudo ou nada e deixa os candidatos preocupados. Nós fazemos a seleção, levantamento de estabilidade da pessoa, se realmente ela tem interesse, a disponibilidade de horário, filhos, com quem que vai ficar esses filhos, a distância do cliente, do trabalho dela até o cliente, isso também pesa bastante. Hoje, São Paulo já é um caos, né? O trânsito, locomoção, essas coisas, então nós pegamos todos esses pontos que são principais aqui pra gente. E quem não foi selecionado ainda tem uma chance. O programa Emprega São Paulo faz a ponte entre os candidatos e as empresas empregadoras. Os 251 postos de atendimento espalhados pelo estado já recolocaram 1.800.000 trabalhadores no mercado, desde que foram criados em 1994. É só trazer a carteira de trabalho, documento com foto e o número do PIS. Está muito difícil o emprego hoje. A gente chegar, entrar num, tem que entrar e firmar, porque tá difícil. Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados no país. Os setores mais atingidos pelas demissões são a agricultura e a construção civil. No ABC Paulista, cerca de 3.600 pessoas com carteira assinada perderam os seus empregos só no mês de maio. Tem muita gente, a gente percebeu aqui, que não tem nem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, metrô ou trem e vir até um posto de atendimento ao trabalhador batalhar por uma vaga. É nessa hora que um telefone, uma ligação de graça, faria toda a diferença. A criação do Disque Emprego, um serviço telefônico com um código especial e isenção de tarifa, é o que propõe o projeto de lei da deputada Rita Passos, do PSD. A ideia é que as ligações ofereçam informações e orientações ao trabalhador. Assim, a dona Zulmira poderia economizar. E a senhora está procurando bastante? Não, porque eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro para vir até o pátio? Tudo que for para ajudar o trabalhador nesse momento de crise é importante. Se tivéssemos o telefone para poder dar maiores orientações, maiores informações, com certeza supriria algumas dificuldades. Bom, visando mais oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que vá além da política de cotas, o projeto de lei da deputada Vanessa Dama, do PMDB, quer a elaboração do plano de carreira, cargos e salários em empresas públicas e privadas, de acordo com a avaliação do desempenho e do mérito. Ele é DJ. Leva a vida como qualquer outro cidadão. Mas Anderson tem uma limitação física, é deficiente visual.
Eu nasci com glaucoma e enxerguei até os 7 anos. Entre todas as dificuldades que enfrenta no dia a dia, a pior delas é o preconceito. Um problema que afetou a vida profissional dele. Depois de 12 anos na mesma empresa, desistiu da carreira. Eu não cresci, eu fiquei nessa função sempre como analista de suporte. Consegui coisas pessoais, como hoje tenho uma casa financiada, eu estou no meio do financiamento do apartamento e tal. Mas lá dentro da empresa eu não cresci, eu não via a possibilidade de crescer, até porque foi lá mesmo que eu comecei a fazer faculdade de informática e lá que eu parei, porque eu achei que eu não ia muito longe, que eu, ainda que tivesse uma formação, a empresa precisava muito de mim naquele lugar que eu estava, naquela vaga que eu ocupava, então eu não via a possibilidade de crescer. Para Anderson, o que mais falta é oportunidade. Esse negócio da lei incentiva muito. Porque ele quer ter o número lá. Por isso é que eu brinco, eles estão contratando o laudo. O laudo é o número. Entendi. Quando alguém chega para aplicar uma multa, de repente, dá alguma sanção para aquela empresa. Não, mas a gente tem esse laudo aqui, ó, o fulano realmente existe aqui dentro. E foi por uma delas que Anderson chegou aqui e passou a ganhar a vida atrás de uma picape. Ou melhor, de um computador. Essa vontade já vinha desde o meio dos anos 90. Eu já tinha feito várias coisas ligadas a isso lá em 95, 96. No final da década de 90 eu fui trabalhar numa empresa de informática, né, que entre outras coisas desenvolvia um programa de computador para o deficiente visual poder ter acessibilidade ao mundo da informática. E paralelamente continuei trabalhando com essa carreira. Depois, em 2009, que eu fui fazer a minha graduação em eventos, aí que eu resolvi ficar só com isso mesmo. Histórias como a de Anderson levaram a deputada Vanessa Adamo, do PMDB, a criar o projeto de lei 526 de 2014. O PL prevê a elaboração de plano de carreira, cargos e salários em empresas públicas e privadas para pessoas com deficiência de qualquer natureza, de acordo com avaliação de desempenho e mérito. Nós temos que promover justiça. Se a pessoa trabalha bem, se ela é competente, se ela tem reconhecimento na sua parte profissional, nada mais justo que ela seja incluída no plano de carreira e possa subir degraus dentro da empresa onde ela atua. É isso que prevê, que propõe o nosso projeto de lei. Mudança que parece pequena, já que a lei de cotas existe há tantos anos. Um projeto de lei como esse, vindo a se transformar em lei, ele vai trazer um benefício muito grande para a pessoa com deficiência, de exigir efetivamente, por conta de uma lei que não deixa dúvida, a ascensão profissional e a avaliação justa dentro do mercado de trabalho. Seria necessário mais uma lei? Não. Mas como no Brasil a gente precisa de uma lei para deixar claro aquilo que é direito, que já está na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então é melhor que se faça uma lei, porque isso aqui vai ser mais um passo no caminho da cidadania e da igualdade da pessoa com deficiência, que hoje não é reconhecida muitas vezes no seu campo de trabalho, na sua função como profissional. Ela é simplesmente colocada numa vaga para cumprir, para preencher cota e para cumprir a lei, aquele número que a lei determina como reserva de vaga. Um novo caminho para a inclusão dos deficientes na sociedade. Mas o projeto é super interessante, só lamento que isso tenha que virar lei, né? Para que as empresas venham a reconhecer a nossa capacidade. O projeto de lei faz sua primeira pausa e volta daqui a pouquinho. Até já. O projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa prevê a obrigatoriedade do exame de ecocardiograma para todas as crianças com síndrome de Down que nascerem em hospitais públicos do Estado. Ecocardiograma, o exame capaz de transformar som em imagem, é essencial ser realizado em crianças com síndrome de Down. O parto da pequena Nicole não pôde ser normal. O ecocardiograma constatou um problema no coração. Muitas crianças, se você não sabe antes, né,
é perigoso até ter complicação durante o parto. Muitas vezes, dependendo da cardiopatia, a gente faz acompanhamento mensal. No caso da Nicole, hoje a gente faz o acompanhamento dela a cada 3 meses. Ela já fez uma cirurgia inicial e ela vai fazer uma cirurgia de correção dentro de 6 meses. No mundo, 1 em cada 700 crianças nasce com síndrome de Down. A alteração genética é causada por um erro na divisão das células durante a fecundação, enquanto a incidência de doenças cardíacas durante o período embrionário na população geral é de menos de 1%, nelas chega a 50%. Por isso a importância do diagnóstico por meio do ecocardiograma, que pode se tornar obrigatório se o projeto de lei do deputado Ed Thomas, do PSB, for aprovado. O ecocardiograma é o exame diagnóstico na infância, ele não é invasivo, é um exame que cada dia que passa o custo cai, e ele pode salvar vidas. O projeto de lei número 1 de 2011 estabelece que todas as crianças com síndrome de Down sejam submetidas ao exame de ecocardiograma no estado de São Paulo, na rede pública ou particular, desde que conveniada ao SUS e com prescrição médica. Muita criança não tem nem o diagnóstico de Down, muito menos da cardiopatia congênita. Então seria uma possibilidade da gente diagnosticar mais cedo, e dar uma opção, uma chance maior de vida para essas crianças, já que hoje nós temos indivíduos com síndrome de Down chegando à vida adulta e até idosos. Então, se você faz diagnóstico cedo, maior chance de ter uma população de idosos de Down saudáveis. E esta é justamente uma das preocupações do autor do projeto, deputado Ed Thomas, do PSB. O que eu peço é uma prevenção especial para as crianças especiais, porque o risco de morte realmente ele existe. Um projeto que apresentei, não da minha cabeça, não da minha ideia, mas da ideia e da cabeça e do coração dos pais, certo? Porque a expectativa de vida pode ser grandiosa se essa criança passar por um ecocardiograma, seja fetal ou logo depois no nascimento. O projeto de lei já passou por todas as comissões e está pronto para a votação em plenário. Nós tínhamos uma expectativa de vida para seres humanos nascidos com a síndrome de Down, que chegava a 17, 20 anos de idade. Hoje eles superam 65, 70 anos, né? 2060 nós teremos 70 milhões de idosos e eu quero que esses idosos especiais tenham um tratamento especial. Ensinar as crianças a respeitar e a proteger os animais nas escolas é um projeto que já está sendo discutido pelos parlamentares paulistas. Organizações não governamentais que trabalham com cães e gatos abandonados ou vítimas de maus tratos apostam na educação para combater a crueldade contra os bichos. Os números falam por si. No Brasil, a estimativa de 30 milhões de cães e 15 milhões de gatos no convívio das famílias, os chamados animais de estimação ou pets. Ao mesmo tempo, apenas na capital paulista existem 4 milhões destes mesmos animais, alguns sem dono, vagando pela cidade e expostos a doenças e aos maus tratos. Com o objetivo de zelar pela boa convivência entre humanos e bichos, o projeto de lei número 31 de 2014 pretende levar para dentro das escolas a disciplina Noções de Respeito e Proteção aos Animais. Tem que virar lei, pois essa que vai ter as mudanças dessa selvageria que existe em nossa civilização se tornar uma evolução para a civilização. Haverá muito menos violências com animais e com as pessoas quando essa lei for passada. Por exemplo, aqui tem uns 23 cachorros que nós resgatamos estuprados. Se existisse uma educação em colégio, do jeito que tenha geografia, história, matemática, não menos tempo, porque é de igual valor que as outras matérias, na realidade de muito maior valor. Com mais de 20 anos de experiência, a ONG Arca Brasil está participando de programas educativos no âmbito do projeto Escola da Família, da Secretaria de Estado da Educação, que está presente em 2.300 escolas. É uma maneira de responder a uma demanda da própria família, que elegeu esse um dos 5 temas que ela gostaria de desenvolver ali aos finais de semana, que é assim que funciona, né, o programa Escola da Família, dentro daquela vivência
entre professores, alunos, né? Então, é uma temática muito presente hoje na sociedade e a Escola da Família, que tem hoje uma abrangência de 17 milhões. 17 milhões? Chega quando o alcance é de 17 milhões. Então, essa é um dos temas que vai ser oferecido agora de forma mais disciplinada para esse universo. Para a ONG, o maior desafio no combate à crueldade com animais está na mudança de cultura, pela escolha consciente e pela propriedade responsável de animais de estimação. Ao zelar pela saúde do animal, e quando eu falo saúde, é saúde física e dos comportamentos, né? Por exemplo, às vezes animal que late demais, que causa muito problema entre as vizinhanças, ele pode ter, por exemplo, um mal físico. Né? E que ao levar ao veterinário e descobrir essa causa, você cessa toda uma série de conflitos. Não é? O Brasil, ele é um país considerado de primeiro mundo quando se trata de levar o animal para o banho e tosa. Ou seja, no sentido da higiene, ele é primeiro mundo. Na questão da saúde, ele é segundo, terceiro mundo. Ele não frequenta muito o médico veterinário. Um dos piores exemplos é o da cachorrinha Flor de Lis. Ela foi espancada na rua e, por causa dos maus tratos, perdeu totalmente os movimentos das patas traseiras e tem problemas na coluna. Se tivesse uma educação boa em colégio, seja público ou privado, isso não teria acontecido. No próximo bloco, a obrigatoriedade da tradução simultânea para a linguagem brasileira de sinais e a importância do diagnóstico precoce para autistas. Eu volto já. A tradução simultânea para a linguagem brasileira de sinais, Libras, pode ser obrigatória nas faculdades e universidades públicas e também nos cursos do ensino fundamental e médio do Estado. 2 projetos de lei que tratam desse assunto estão em tramitação aqui na Assembleia. Veja. Nesta sala de aula, todos dominam a língua brasileira dos sinais. Dominam tanto que são até professores de Libras, mas querem saber mais. É um curso de especialização na tradução para o português. Se todo mundo se entende, a comunicação é perfeita. Menos para mim, que precisei da ajuda dos intérpretes para entrevistar o professor. Me sentir um peixe fora d'água foi um exercício para imaginar como funciona quando o contrário acontece. Num mundo lotado de palavras misturadas e faladas o tempo inteiro, imagine viver em completo silêncio. Ter por volta de 6 anos de idade, chegar numa sala de aula onde você não conhece ninguém e aí perceber que a professora simplesmente não fala a sua língua. É a mesma coisa do que só entender português e chegar num colégio lá da Rússia, que, claro, só fala russo. É uma outra língua, né? Tem a língua do português que eles precisam aprender, mas a língua mãe que não só eles têm que saber, mas toda uma sala de aula, né? Inclusive o professor, que é muito difícil. O professor Tiago passou exatamente por isso. Ele era o único surdo da classe, lotada de crianças ouvintes, e se sentia um mero copista. Copiava a lousa enquanto todo mundo aprendia. Eu tinha que me esforçar em dobro. Eu lia muito e, na verdade, eu não tinha um acesso pleno do significado daqueles conceitos. Também foi uma fase difícil para o professor Vinícius. Ele estudou em escola comum e sofreu bullying dos colegas. Só soube o que era participar de uma aula quando chegou à faculdade, que tinha intérprete durante as aulas. Eu não sabia o que significava intérprete até então. Me falaram que era importante o intérprete para mim. E aí ele sentava na minha frente. Ele foi entendendo na prática. 2 projetos de lei do deputado Edmir Chedid, do DEM, pedem a implantação da tradução simultânea para Libras nos cursos das faculdades e universidades públicas do Estado e também nos cursos do ensino fundamental e médio. O primeiro passo para o Estado de São Paulo pensar uma política para
A educação de surdos de fato é garantir primeiro a educação básica na perspectiva bilíngue, que é dar à criança surda o direito dela aprender Libras no ambiente em que todo mundo fale Libras. O que nós desejamos com esses dois projetos é que o Estado possa proporcionar pessoas que façam a tradução simultânea dentro da sala de aula. É o que nós desejamos, os projetos estão prontos para entrar na ordem do dia. Nós vamos discutir muito esses projetos com os senhores deputados e com os membros do governo. Déficits na comunicação e na interação social, além de comportamentos repetitivos e áreas restritas de interesse, são as principais características de um autista. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. É isso que prevê um projeto aqui na Assembleia, de autoria da deputada Beth Saão. Projeto de lei da deputada Beth Saão, do PT, quer garantir a todas as crianças paulistas de 0 a 3 anos o acesso gratuito a exames e avaliações para o diagnóstico do autismo na rede pública de saúde do Estado. O autismo atinge 0,6% da população e é 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. O autismo não é considerado uma doença, é considerado um transtorno do desenvolvimento. Ele se faz o diagnóstico através de uma síndrome comportamental que cursa com déficits na socialização, déficits na interação social, déficits na comunicação e padrões de comportamento repetitivo. Quanto mais cedo o autismo for diagnosticado, maior a chance da criança se desenvolver. No Brasil, a média que as crianças são diagnosticadas, a média de idade é por volta dos 6, 7 anos. Já se perdeu bastante tempo em que a criança poderia ter recebido uma intervenção de fono, de psicóloga, e é um tempo muito precioso, porque conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo, fica mais difícil para a gente aprender. Então, quando a pessoa tem um desenvolvimento atípico, tem um atraso no desenvolvimento, quanto mais precoce é a intervenção, mais importante. Por isso que essa lei vem para somar. O projeto de lei também determina que o tratamento seja feito em uma unidade de saúde próxima à casa do paciente. Acho que é muito importante ter atendimento próximo, porque a gente vê a dificuldade que os pais têm de chegar até aqui, né? E por ser, às vezes, muito distante da residência, eles não podem trabalhar. Porque tem muitas mães que moram longe daqui ou que moram até em Mogi, fora do município de São Paulo, e vindo trazer e levar o filho não pode trabalhar. Dependendo do grau do autismo, a criança pode levar uma vida em sociedade como qualquer outra. O autismo é um assunto que está sendo discutido só agora. Tanto que agora foi sancionado pela antiga prefeitura o Dia Mundial do Autismo, no dia 2 de abril. Compreender mais uma pessoa que tem autismo, suas dificuldades, seus medos, suas fraquezas, o que ele gosta, o que ele não gosta, que é o principal, e ajudar ele no que der. Segundo a deputada Beth Saão, identificar o autismo não é tarefa fácil. Por isso é preciso criar condições e mecanismos que possam ajudar neste processo. O projeto é fundamental na medida em que hoje nós não disponibilizamos de quase nenhuma ação na rede pública de saúde voltada para a questão do autismo. E você tendo isso nas unidades de saúde do Estado, eu acho que a gente consegue avançar muito, porque o autismo, o tratamento dele tem uma lógica que é fundamental, qual seja, você conseguir ter um diagnóstico precoce da doença. E esse exame possibilita exatamente isso. O programa de hoje fica por aqui, mas temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia. Até lá.